Nas últimas semanas, às vésperas da posse de Jair Bolsonaro, integrantes do futuro Ministério da Economia, que será comandado por Paulo Guedes, se concentraram na tarefa de afinar o discurso sobre a reforma da Previdência. Vamos lá, Joel Pinheiro da Fonseca explorando você. E tem muita gente ligada aí ao futuro governo defendendo que seja aproveitado o projeto enviado pelo presidente Michel Temer. Projeto que já está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Seria uma boa ideia centrar fogo nesse projeto aí, já nesse pontapé inicial do governo, Joel? Seria uma ótima ideia e é excelente que o Paulo Guedes e outras pessoas aí da equipe do Bolsonaro estejam, parece, cada vez mais convencidos de que esse é o melhor caminho, o caminho mais sensato agora. Por quê? Porque é um projeto de reforma da Previdência com um efeito bastante relevante no orçamento, então ele vai permitir que o Estado brasileiro não quebre. Ele ataca de frente os privilégios do funcionalismo público, então ele vai realmente... que é uma distorção grave que a gente tem, né? Como é que os regimes de previdência privado do setor público, assim, remuneram de uma forma bizarramente diferente. Ele vai atacar isso também. Então é um projeto que e já foi discutido, né? Já passou por muitas rodadas, então é mais rápido também. Ele já está pronto para ser votado. Então vai ser muito bom se o novo governo fechar, centrar a mira dele neste projeto, porque já está lá. Poderiam ter projetos melhores? Olha, poderiam. Tem projetos que são mais ambiciosos, que mudam outras coisas, poderiam ter alguns melhores. Agora, eles vão ter que passar, se a gente for apostar num projeto novo, tem que passar por toda essa negociação junto ao Congresso de novo, das comissões, e daí você não sabe o que vai ser o resultado, né? Esse aí a gente já tem muito mais clareza. Então, com um pequeniníssimo ajuste ou outro aí, acho que ele está pronto para ser votado. Eu espero que o novo governo realmente foque nele, porque vai ser uma grande vitória, viu? Se o Brasil conseguir passar isso, vai ser um sinal claro aí para o resto do mundo, para os investidores, de que, olha, o Estado brasileiro está fazendo um trabalho de verdade para ajustar suas contas. Ô Caio, você concorda com o que o Joel está apresentando aqui na análise que ele faz? Executar essa tarefa logo de cara aí, que o governo chega já com energia nova, início, e já aí deixar o terreno preparado para posteriormente tratar de temas, digamos, mais delicados, mais sensíveis ainda no regime previdenciário? Concordo integralmente, inclusive felicito aí o Joel pela premência com que ele trata o assunto. Louco, é rapaz, verdade. que a gente tá... Peraí, Quer aliviar a pausa da escola sem partido? Como um bloco após o outro. Que bonito. Vamos voltar para a escola agora? sem partido? O cara vai estar no Supremo Amizade sem Tribunal. partido. Não, mas é porque poucas pessoas fazem esse trabalho de comunicação, de alertar para o que mais importa, né? A economia, ela é o pilar mais importante de um governo, ainda mais no nosso contexto de recuperação incipiente ainda enfim, do quadro econômico, e a saúde financeira do país é fundamental. Na questão de previdenciária mesmo, como economista, o Joel manja muito mais do que eu, só que assim, o que eu percebo em relação à narrativa política por trás da reforma, e aqui vamos falar da reforma do Temer mesmo, não tem problema, são alguns problemas. Então, por exemplo, primeiro o questionamento de que existe déficit na Previdência. E não só ele existe, como desde 2001, se você pegar, por exemplo, um dado de 2016, né, se você somar os números do TCU com os dos estados e municípios, a gente está falando de 300 bilhões no ano, é muita coisa, né? E tem também, assim, uma série de fake news sobre esse assunto, né? Inclusive promovidas por sindicatos ligados a grandes corporações do serviço público, geralmente de elite, dos grandes salários, sempre vão falar o quê? Em desvinculação das receitas da União, né? Então, você ouviu falar disso para justificar que não existe déficit da Previdência? É mentira. Tem gente que fala que se as grandes devedoras, né, as grandes empresas devedoras quitassem aí seu saldo com o INSS, isso se resolveria também. Só para você ter uma ideia, Edgar, entre as 10 empresas que mais devem para o INSS, tem empresas do tipo Varig, VASP e Transbrasil. Então, assim... Novas, vai ser difícil elas pagarem isso aí. Vai ser um pouquinho difícil, ou seja, existe a dívida que está consolidada contabilmente e aquela que é recuperável, né? São coisas completamente distintas. Essas dívidas, por mais que pagar, não muda o rombo das contas da Previdência. Isso aí, não altera, então. É um problema de fluxo, né? Não só de estoque, exato. né? E também existe aí, do ponto de vista até do contribuinte, né, com o INSS, a sensação de que ele está pagando pela própria Previdência. Não é o caso. O Joel vai se aprofundar mais no tema de capitalização mais à frente na discussão, mas a gente está num sistema de repartição solidária. A gente paga, hoje em dia, o INSS pela aposentadoria e as pensões de quem já está inativo, né?
E a gente tem que pensar num contexto em que a gente tem quase 12 milhões de pessoas da força de trabalho que não estão contribuindo com o INSS porque estão desempregadas, né? Então, coisas que a gente tem que considerar. Por que é tão importante a reforma O Brasil vai envelhecer também. Cada vez mais vai ter mais aposentados. Então, evolução demográfica. Você tem até a natalidade, né? Algumas décadas atrás, a mulher brasileira tinha 5 filhos. Aí, hoje em dia, é menos de 2. É 1,90 e alguma coisa. 1,5 filho, né? O número ideal. Metadezinha, né, do segundo, que dá mais trabalho. Então, aumentou a expectativa de vida e de sobrevida, que é outra polêmica também. A gente fala, no Brasil, a expectativa de vida é 75 anos. Portanto, se a idade mínima for 65... né? Parece até uma injustiça, você pega os estados do Nordeste e tal. Só que do ponto de vista atuarial, você não considera a expectativa de vida, você considera a expectativa de sobrevida, que é quantos anos que uma pessoa atinge a partir de determinada idade. A expectativa de sobrevida no Brasil, para quem atinge 65 anos, é 83. Então você vive mais 18. E qual que é a regra previdenciária do Temer, que é gradual? Né? Ou seja, quando for o pior cenário, é você contribuir 25 anos para o INSS, se aposentando com 65. Isso é perfeitamente razoável, partindo do pressuposto que você ainda vai viver mais 18, né? E aí tem a outra fake news sobre a Previdência. A Previdência que o Temer colocou, ela tem baixíssimo impacto na população de menor renda. 62% dos aposentados no Brasil ganham um salário mínimo. Não é essa turma que vai perceber uma mudança nas regras do jogo. Quem que vai perceber? Os mais ricos. São os mais ricos e os mais escolarizados que se aposentam precocemente. Em média, 53 anos. Alguns exemplos. Servidores federais aqui, legislativo. R$ 28.500 por mês de média de aposentadoria. Servidor federal do judiciário. 26 mil. É muito alto. Então, assim, essa reforma, ela quer atacar alguns desses privilégios e equiparar os servidores federais com o regime geral da Previdência, que é aquele nosso teto de R$ 5.600. Então, assim, só para fazer uma comparação, nas regras atuais, em média, a população se aposenta com 63 anos e 15 de contribuição. Gradualmente, ao longo dos anos, a gente quer passar para 65 anos e 25 de contribuição. Aquele caso que o cara tem que se matar de contribuir para pegar pelo teto, isso é menos de 2% da população que faz. Então, assim, essa gritaria toda são grandes corporações da elite do serviço público que querem desinformar porque não querem perder os privilégios que eu mencionei aqui.